Meus queridos médicos paulistas, bem-vindos a mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática, e meu objetivo hoje é, quem sabe, dar para vocês aquelas 4 questõezinhas da prova de amanhã. Bom, para isso, a gente vai comentar os principais pontos do conteúdo programático e revisar com as questões das provas de escrivão e investigador dos assuntos que são comuns ao concurso de médico, beleza? Então, vem comigo, pessoal. Vamos lá. Lembrando que todas as questões são muito recentes da VUNESP, né? São da última prova. Conteúdo programático. Noções de informática. Windows, sistema operacional, conceito de pasta, diretório, arquivos e atalhos. Área de trabalho, desktop. Área de transferência. Manipulação de arquivos e pastas. Uso de menus, programas e aplicativos. Digitalização de arquivos e interação com o conjunto de aplicativos para escritório. Bom, daqui, o que eu posso destacar como mais importante? Conceito de pasta, diretório, arquivo e atalho. Manipulação de arquivos no disco. Copiar, mover, renomear, excluir. Isso costuma ser bem importante. A manipulação de arquivos e pastas. E os conceitos relacionados à área de transferência. A gente vai observar isso durante a resolução das questões. Em relação ao editor de texto, estrutura básica de um documento. Quando eu penso em estrutura básica, eu tenho que me atentar ao tamanho do papel, orientação, margens. Edição e formatação de texto. Cabeçalho, parágrafo, fonte, colunas, marcadores simbólicos e numéricos. Tabelas, impressão, controle de quebras. Quebra de página, quebra de coluna, principalmente a quebra de seção, que permite dividir um documento em partes, de modo que cada parte tenha uma configuração diferente. Tamanho de papel diferente, margem diferente, número de página diferente. Legendas, índice, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixa de texto. O que mais cai aqui? Parte de formatação, onde a gente fala de formatação de fonte, né? Os efeitos de fonte são muito importantes. Edição de planilha eletrônica, estrutura básica da planilha, saber que ela é formada por linhas e colunas, como é que funciona uma referência, que é a letra da coluna seguindo o número da linha. Conceito de célula, né, que é justamente a interseção de linhas e colunas. Saber que ele tem 1.048.576 linhas, 16.384 colunas. O arquivo em si é uma pasta de trabalho. Uma pasta pode conter várias folhas de planilha. Conhecer os principais tipos de gráficos. Uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Correio eletrônico. Uso de correio eletrônico, o examinador da VUNESP tem cobrado o padrão do Gmail. Mensageria eletrônica, conceito e utilização. VoIP, Voz sobre IP, também é conceitual. A gente vai ter questão na aula de hoje. E ambiente em redes. Conceitos de navegadores, navegação na internet e intranet. Conceito de URL, links, sítios eletrônicos, que são os sites. Busca e impressão de páginas. Google, busca, né? Google. Redes sociais, distinguir o LinkedIn do Instagram, do Facebook, do Twitter. Sistemas de busca e pesquisa, Google, agora sim. Proteção e segurança, configurações e armazenamento de dados na nuvem. E por último, a parte de hardware, falando sobre microcomputadores, periféricos, configuração básica e componentes. Saber que o computador é formado por dispositivos de entrada e saída, processador, memória, impressoras, classificação e noções gerais. Isso caiu bastante em 2018. A gente vai ter que lembrar que a resolução das impressoras é expressa em DPI e que o sistema de cores da impressora é o CMYK, né? Ciano, magenta, yellow e black. Dispositivo de armazenamento externo com atenção muito grande ao SSD. Conceito, classificação e noções gerais. Legal. Vamos cair dentro das questões da última prova? Vamos. Vamos para escrivão de polícia. Diversos sistemas operacionais, como o Windows 10, possuem o recurso área de transferência. Nesse sistema operacional, o usuário pode fixar um item na área de transferência. Vamos lá. A área de transferência, ela pode ser um recurso cobrado no Windows, ou ela pode ser um recurso cobrado no Office. Quando eu falo Office, eu estou me referindo ao Word e Excel, né, que são os programas contidos no conteúdo programático. No Windows,
A área de transferência padrão armazena o último item copiado ou recortado. E aí, estando na área de transferência, você vai poder colar em um outro aplicativo. O objetivo vai ser a troca de informações entre programas. Sendo que no Windows 10, que é citado na questão, existe um recurso novo chamado histórico da área de transferência. O histórico da área de transferência permite que você armazene até 25 itens. Como é que eu acesso esse histórico da área de transferência? O Windows V. Se você tiver aí no computador, pressiona o Windows V e acompanha comigo. Usando o Windows 10, a gente pode habilitar esse histórico da área de transferência. O bacana desse histórico da área de transferência é que se eu estiver usando uma conta da Microsoft para trabalhar na máquina, vocês saibam que o Windows permite que você crie vários usuários. O usuário pode ter uma conta local, o que não é recomendado, ou ele pode ter uma conta da Microsoft. A vantagem de ter uma conta da Microsoft é que se ele fizer login em outro computador, essa área de transferência vai estar na nuvem e vai ser compartilhada. Ele vai poder usar itens que ele copiou numa máquina em outra máquina, desde que ele efetue o login com a mesma conta de usuário. Esse recurso faz com que a área de transferência perca o caráter de volatilidade. Como assim? Até então a área de transferência era volátil, desligava o computador, perdia tudo. O histórico da área de transferência permite que você armazene itens copiados ou recortados. Então, por exemplo, se você copia de forma reincidente um item, você pode, por exemplo, fixar esse item na área de transferência. Dentre os 25 que são possíveis, existe uma taxinha para fixar item. Então, se toda hora eu colo a mesma coisa, eu posso fixar esse item na área de transferência. Fixar ou desafixar. Observem que esse histórico da área de transferência, ele vai possibilitar que você tenha até 25 itens. Esses itens que estão aparecendo aqui são de outros dias, inclusive. Ok? Então, esse é o histórico da área de transferência. Beleza. Agora, e por que eu coloquei o papo do Office? O Office tem uma área de transferência que permite armazenar até 24 itens. Tem que ter um cuidado danado, por quê? O Word e Excel, 24 itens. O Windows pode ser o último ou 25. No Windows 10, a gente tem essa novidade dos 25, que é o que a banca cobrou nessa questão de escrivão. Ok? Então, vamos lá. Aqui, o detalhe é o seguinte. O usuário pode fixar um item na área de transferência. Fixar. Qual vai ser o objetivo dele fixar? Determinar o tamanho máximo que ele pode ocupar? O item? Não. Provocar o seu compartilhamento em nuvem, permitindo a sua cópia em outro computador? Isso é possível? Isso é possível. Mas o fixar, ele vai, como o nome diz, né? Ele vai manter aquele item constante na área de transferência. Então, ele impede que esse item seja removido do histórico da área de transferência para dar espaço a novos itens. Se eu fixo um item, eu só vou poder alternar, né, com novas cópias entre os 24. Aqui, a ideia de fixar, o nome sugere. Então, o gabarito é a letra C. O candidato tinha que ter atenção ao fixar. Porque, ainda que a letra B esteja correta, ela não atende o comando da questão. Então, o gabarito aqui é letra C de Charlie. Ok? Atentando aí mais uma vez, notem que, além desse fixar e desafixar, a gente tem a opção de excluir. E existem botõezinhos usados mais recentemente. Emoji.
aí perde até um pouquinho o sentido, né, do histórico da área de transferência. Legal? Gabarito, então, letra C, vamos para a próxima. Vamos. O sistema operacional Windows 10 permite que alguns de seus arquivos permaneçam ocultos. Normalmente, quando o arquivo é muito importante, é possível que você queira ocultar para evitar que alguém apague acidentalmente. Como é que a gente faz isso? A gente pode selecionar o arquivo, né, acessar primeiramente o local onde o arquivo está armazenado. Por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta de documentos, clico com o botão direito do mouse sobre o arquivo, propriedades, ou pressiono o Alt Enter, que é o atalho, e aí eu tenho a opção de oculto. No meu sistema operacional, eu habilitei em opções de pasta para exibir arquivos ocultos. Aí, se vocês observarem, ele ficou esmaecido, mas ele ainda está aparecendo. Entretanto, eu posso acessar as opções de pasta e tirar esse recurso, de modo de fato que ele suma, né? Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas? Não mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Ó, agora ele sumiu. Mas ele está lá, na verdade, né? Ele só não está aparecendo. Mas eu posso, né, fazer com que ele apareça novamente. É só tirar o atributo oculto. Agora, no Windows, normalmente os arquivos que são ocultos são os arquivos que não é interessante que você mexa. Vamos ver. Arquivos de atualização do sistema operacional que podem ser utilizados para a reversão de uma atualização. Se você pode utilizar, não é interessante que ele fique oculto. Então a letra A está errada. De estatística de problemas? Não. A estatística, inclusive, é para ser acessada, para ser lida. De programas de instalação, se você vai instalar, também não é interessante que ele esteja oculto. Arquivos temporários associados ao uso do computador, que são removidos sempre que o computador é desligado, ou esses arquivos temporários, observem que se eles vão ser excluídos, não tem, né, assim, não é o que caracteriza que ele estará oculto. Agora, arquivos relacionados com o sistema operacional ficam ocultos por uma questão de segurança, né, para evitar que você mexa. Essa é a ideia. Então, gabarito é letra E. Próxima questão. As pastas podem receber diversos tipos de nome, desde que algumas regras sejam obedecidas. Esse é um assunto que foi dado, inclusive, na véspera dessa prova. A gente tem o famoso bonequinho. Como é que a gente desenha um bonequinho? Ó, eu não sei vocês, se tem mais destreza, talvez um cirurgião, né? Eu, particularmente, sou péssimo em desenho. Mas se eu quiser fazer um bonequinho, eu faço um bonequinho assim, ó. Aqui, a gente tem 5 caracteres que são inválidos, que não podem ser utilizados para a criação de arquivos ou pastas. São 9 no total. 5 já estão aqui. Vê se você consegue visualizar a barra, o pipeline, que é a barra em pé, a contrabarra. A barra e a contrabarra são as perninhas. O pipeline é o corpo. O sinal de menor é o braço esquerdo, o sinal de maior é o braço direito. Se eu quiser colocar um beijinho numa rede social, eu coloco 2 pontos asterisco. Então, isso vai entrar aqui no rostinho. O cabelinho vai ser as aspas. 2 pontos asterisco, aspas, e o sexo. É uma interrogação. Então, esse é o nosso amiguinho assexuado. A interrogação entra aí no sexo. Se você conseguir ter uma boa memória visual, você extrai esses 9 caracteres amanhã e ganha a questão na prova, hein? Então, olha comigo. A alternativa que apresenta apenas nomes de pastas válidos. Não pode ter asterisco. Não pode ter contrabarra. Não pode ter interrogação. Não pode ter barra. Gabarito, letra B de bravo. Professor, o e-comercial pode? Ô, meu filho, tu não vai ficar decorando o que pode. Você decora o que não pode. O que não pode? Barra, pipeline, contrabarra. Sinal de menor, sinal de maior. 2 pontos, asterisco, aspas, interrogação. Esses 9 não podem. Qualquer coisa diferente disso pode.
Beleza? Então, gabarito aí, letra B de Bravo. Aí a gente vai para a impressora, que está lá no final do conteúdo programático. Um tipo de tecnologia de impressora que vem ganhando destaque no mercado é a que utiliza tanque. Quando a gente pensa em tipo de impressora, a gente tem impressora matricial, jato de tinta e laser. A matricial é a impressora de impacto, uma impressora que bate agulhas sobre uma fita, fazendo barulho e formando caracteres no papel. Uma impressora barulhenta, lenta. Aqui no Rio de Janeiro, o Detran usava muito. No passado, contador usava muito para poder fazer aqueles olerites que tinham várias guias, né? Aquele papel carbonado, precisava do impacto. Legal? É a matricial. Jato de tinta é a mais popular hoje em dia no âmbito doméstico. Tem um cartucho de tinta que vai colocando gotículas de tinta, né, a partir da cabeça de impressão. E existe a impressora laser, que utiliza toner. A laser utiliza toner. Agora, qual foi a maldade dessa questão? Quando ele fala tanque, as impressoras de tanque mais populares são tanque de tinta, que são impressoras, às vezes, até jato de tinta adaptadas com um buquim, adaptadas para servirem como tanque, para economizar. Embora existam impressoras a laser toner. Eu, por exemplo, tenho uma impressora da HP chamada Neverstop, que tem um refil de toner, que é um tubo de pó que você injeta na impressora. Então você não troca todo o toner, você só abastece com o pó. Você não troca o invólucro do toner, assim, tipo, a peça, né, do toner, como em outras máquinas. Essas impressoras onde você só alimenta com o pó em si, que é o toner, são chamadas tanque de toner. Então essa impressora pegou muita gente, porque a maioria achava que ela só podia ser jato de tinta. Mas, olha lá, o apenas manteve o gabarito letra C. Existe impressora tanque jato de tinta e impressora tanque de toner. Legal? Tanque jato de tinta é a mais popular, não tenho dúvida. E impressora laser de tanque, eu posso citar um modelo da HP chamado Neverstop, para justificar esse gabarito da questão. Beleza? Vamos para a próxima. Comparando-se as unidades de armazenamento externo para computadores de tecnologia HD e SSD, tem-se que, tipicamente, o HD, pessoal, ele é velho, ele é magnético, ele utiliza a mesma tecnologia há 30 anos. É a mesma tecnologia do disquete, vamos colocar, onde o disco rígido é formado por cilindros, setores, trilhas e setores. Esse disco vai rodar ali dentro do HD. Haverá cabeças, né, como se fossem agulhas para leitura e gravação. O HD ele é eletromecânico. Ele precisa de eletricidade para realizar o movimento e permitir a leitura e gravação dos dados. O SSD, ao contrário, ele é totalmente eletrônico. Ele não tem partes móveis. Ele tem em seu interior diversos componentes de memória flash. A mesma tecnologia usada no pendrive, no cartão de memória. O SSD é cerca de 10 vezes mais rápido. Eu estou agora me prendendo porque eu acho que esse assunto tende a cair, está na moda. O SSD ele é cerca de 10 vezes mais rápido, ele não faz barulho, ele é mais resistente a quedas, a impactos, porque o fato de ele não ter partes móveis faz com que ele tenha uma durabilidade maior em relação à queda, a dano físico, né? Então vejamos, o custo por bit do armazenamento do HD é mais alto? Não. O HD, por ser mais velho e mais lento, ele acaba sendo mais barato. O SSD é muito mais caro. Isso justifica também que o HD tenha maiores tamanhos.
Porque se ele é mais barato, eu consigo comprar mais. O SSD é mais caro e, consequentemente, tende a ser o quê? Menor. A nível de capacidade, né? Não é o encaixe, é a capacidade dele que tende a ser menor. Consome menos energia, é mais leve. Então vamos ver. O custo por bit do HD é mais alto? Não, esse trecho está errado. É mais baixo. Letra B. O HD, mesmo possuindo partes móveis, são mais resistentes, pois possui redundância, o que não ocorre com SSD. Errado. E não possuem redundância. Redundância é ter dados duplicados. Para ter redundância, tem que ter dois HDs espelhados, uma técnica chamada RAID. Não é o caso. A vida útil média de um HD é de 3.000 ciclos de gravação, enquanto a de um SSD é de 200.000 ciclos. Pessoal, eu não quero nem entrar nessa especificidade numa véspera de prova. Mas isso não é relevante. Assim, se a gente for pensar de uma maneira fria, a durabilidade do SSD tende a ser ainda menor do que a do HD. Só que esses discos, eles duram tanto tempo que provavelmente você vai jogar fora o computador muito antes dele vir a dar defeito. E lembrando, é necessário que você faça sempre backup, né? Você tem que ter uma cópia de segurança. Você não pode confiar em um equipamento físico apenas. A característica correta aí, pessoal, é que o SSD permite transferência de dados com maior rapidez que o HD. Ele não é 10 vezes mais rápido, em média? Então, essa é evidente. Ok? Gabarito aí, letra D. Letra E. O SSD é mais sensível às vibrações? Ao contrário. O HD é mais sensível às gravações, às vibrações, lógico, né? Por quê? Por causa da questão da cabeça com agulha. Ele pode arranhar a superfície do disco. Então, o gabarito aí ficou letra D de delta. E aí, a gente vai para uma questão de Word. Considere o texto entre aspas a seguir presente em um documento que está sendo editado no Word. Em uma observação mais apurada, percebeu-se que havia evidências claras mostrando que a porta do carro do lado do passageiro tinha sido arrombada. Suponha que a palavra claras tenha sido completamente selecionada. Como é que eu posso selecionar? Dando um duplo clique sobre ela. Ou clicando com o botão esquerdo do mouse no início e arrastando até o final. Caso, a seguir, o usuário clique no botão denominado taxado, no grupo fonte da guia página inicial, gente, o que é taxado? Taxado é uma linha no meio da palavra. Gabarito, letra A. Tem questão que o examinador coloca na letra A assim, riscado. Não pode perder esse ponto jamais. Não existe o efeito riscado. O nome do efeito é taxado. Então, linha no meio da palavra, taxado. Na letra B estão todas maiúsculas. Na letra C está em negrito. Na letra D está sublinhado. E na letra E está sobrescrito. Beleza? Então o gabarito ficou o quê? Letra A. Existe um recurso que não apareceu nessa questão, vai aparecer amanhã. Chamado Versalete. Como é que é? Versalete. Olha como é que é o Versalete, ó, pessoal. Vou abrir aqui o Word e vou mostrar para vocês. Se eu colocar aqui Renato da Costa, quantas letras estão maiúsculas? 2. É notório que tem 2. E se eu fizer isso aqui, ó? Agora eu apliquei o efeito Versalete na linha de baixo. Eu preciso que você perceba que o R e o C continuam maiores. Embora tudo esteja com o mesmo tamanho. Por quê? O efeito Versalete, ele coloca todas as letras em caixa alta. Mas ele diferencia a maiúscula e a minúscula pelo tamanho. Eu consigo distinguir que o R e o C são maiúsculos porque estão maiores. Esse efeito é chamado de Versalete. Para que eu possa visualmente constatar o Versalete, é necessário que eu tenha um trecho de texto com letras maiúsculas e minúsculas, para poder distinguir essa questão da altura da letra. Ok? Vamos para a próxima.
No editor de textos do Word 2016 em português, em sua configuração padrão, um usuário clicou no botão Formas. Esse botão Formas vai oferecer a possibilidade de criar figuras geométricas, círculos, elipses, retângulos, quadrados e várias outras figuras geométricas, carinhas, smiles, raios, flechas, né? Existem figuras geométricas. Assinale a alternativa que contém elementos disponíveis para inserção no documento por meio desse recurso. Linhas, retângulos e formas básicas. Letra B. A letra A seria a opção de gráficos. Na letra D, ele mistura, tabela é uma coisa, caixa de texto é outra, comentário é outra. Na letra L, ele também está misturando tudo. Na letra E, ele ainda bota free art, não tem nada de free art. Word Art é um texto artístico, Smart Art vai ser para criação de diagramas, organogramas, ok? Gabarito, então, ficou o quê? Letra B de bravo. Deseja-se um documento criado no Word, em português, em sua configuração padrão, criar colunas. Onde que a gente vai? Lá na guia Layout, configurar página, colunas. Por meio do botão Colunas acessível no grupo Configurar página da guia Layout. Na janela em que se abre ao se escolher mais colunas, pode-se utilizar recursos práticos para a configuração das colunas. Dois desses recursos diretamente disponíveis são... Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro, ter a coluna da esquerda menor do que a da direita, ou ter a da direita menor do que a da esquerda. Manipular a largura da coluna e o espaçamento entre colunas, a distância entre colunas. Colocar linha entre colunas, uma linha vertical entre as colunas. Vamos ver. Colunas 3D não. Linha entre colunas e colunas de mesma largura. É possível equilibrar com a mesma largura ou é possível, né, colocar uma menor do que a outra. Vejam que isso está dentro de Layout, configurar página, colunas, ó, mais colunas. Aí eu tenho 2, 3, a da esquerda menor, da direita menor, linha entre colunas. Ok? Aqui eu posso trabalhar o espaçamento. Colunas de mesma largura. Se eu coloco a da esquerda menor, isso desabilita. Colunas de mesma largura. Então são esses dois itens que caíram na prova. Gabarito letra B de bravo. O que é marca d'água? Tem examinador que chama a marca d'água de texto fantasma. A própria Microsoft coloca isso na definição. A marca d'água é um texto fantasma. É um texto que vai aparecer esmaecido no fundo da página. Muitas vezes é usado, inclusive, para indicar que um documento é um rascunho, que não está inacabado, a pessoa imprime com aquela marca d'água. Aí, os outros itens, cor de fundo, estilo de borda, animação, não tem a ver, né, com colunas. Gabarito, então, letra B de bravo. Vamos que vamos. No editor de texto do Word em português, em sua configuração padrão, o usuário selecionou a opção Imprimir por meio da guia Arquivo. Clicou lá em Arquivo e Imprimir. Ou pressionou Ctrl P, a mesma coisa, né? Na tela que se abre, no item Configurações, o primeiro botão permite selecionar a opção Impressão Personalizada. Na impressão personalizada, você vai determinar quais páginas serão impressas. Olha comigo. Olha lá. Impressão personalizada. Eu vou determinar as páginas que serão impressas. Eu posso usar, por exemplo, a vírgula ou o hífen. Vírgula ou hífen. A vírgula vai ter um caráter de e o hífen de até. Então, se eu colocar 5 e 7, não imprime a 6. Se eu colocar 5 até 7, imprime a 6. A impressão personalizada possibilita, por exemplo, a impressão do documento em tipo de papel especial? Não. Em baixa, média e alta qualidade? Não. De intervalos específicos de páginas do documento. Beleza?
Agora, observem que existe opção para imprimir somente as páginas, imprimir em um lado. Existe a opção de agrupar ou não. Agrupar, se eu quiser imprimir 50 cópias, eu vou colocar a quantidade de cópias. Se eu agrupar, vamos dizer que o documento tem 3 páginas. Se eu imprimir 50 cópias, ele vai imprimir 150 páginas. Se eu agrupar, ele vai imprimir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50 vezes. Se eu não agrupar, se eu desagrupar, ele vai imprimir 50 da página 1, 50 da página 2, 50 da página 3. Isso também já caiu em prova. Uma página por folha, 2 por folha, 4 por folha. Às vezes, para economizar papel, a gente faz isso. Correto? E observa também que eu posso imprimir somente as páginas ímpares. Depois eu posso imprimir somente as páginas pares. Quando que eu faço isso? Quando eu quero imprimir frente e verso. E a minha impressora não tem esse recurso. Aí eu imprimo só as ímpares. Depois eu volto com o papel na bandeja e imprimo só as pares. As ímpares são sempre frente, né? Vamos que vamos. Então, gabarito ficou letra E. Próxima questão. No editor de planilha eletrônica do Excel 2016 e sua configuração padrão, a seguinte planilha foi elaborada. Nela estão presentes 3 cotações para alguns itens. Caneta, lápis, borracha e apontador, bem como a quantidade de itens que se deseja comprar. Quantidade. Nessa planilha, as células da coluna F apresentam fórmulas para calcular automaticamente quanto será gasto com a compra de cada item, considerando as quantidades desejadas e sempre utilizando o valor mínimo cotado para cada item. Diante do exposto, uma fórmula correta para a célula F4 é: ele quer pegar o menor valor e multiplicar pela quantidade. Se ele quer pegar o menor valor e multiplicar pela quantidade, a multiplicação ela tem que estar fora dos parênteses da função. Eu não posso colocar a multiplicação aqui. Na verdade, isso aqui é até um erro de sintaxe, né? Porque eu tenho um intervalo e eu multiplico o intervalo por B4. Não pode. Aqui eu tenho um erro de sintaxe. Que vai dar erro, literalmente. Aqui, o uso do colchetes é horrível. Vai dar erro também. Colchete só é usado para representar um arquivo, né? Quando eu quero fazer uma referência a uma célula de outra pasta, de outra planilha. Na letra D não vai dar erro, mas ele vai fazer essa operação matemática aqui, desprezando completamente a função mínimo. Não se usa o hífen, né? O hífen é para subtrair. Eu não quero subtrair, eu quero o mínimo entre C4, D4 e A4. Gabarito, letra C. A função mínimo retorna o menor valor. Esse menor valor vai ser multiplicado por B4, que é a quantidade. Então, gabarito, letra C de Charlie. No editor de textos, ou melhor, no editor de planilha eletrônica do Excel 2016, em português, pode-se inserir diversos tipos de gráficos. 3 tipos de gráficos. Gente, o Excel tem mais de 10 tipos de gráficos. Em qualquer versão tem mais de 10. Os 5 principais são linhas, colunas, barras, pizza e dispersão. Esses 5 são os mais básicos. Suplementos são programas que você adiciona ao Excel, né, para que ele traga novas funções. Vamos lá. Colunas, linhas, diagonais, não. Aqui o gabarito é letra A. Não era uma questão muito difícil, né? Pizza, barras, existe também área. Então, gabarito letra A. Agora, o chato dessa questão é você ter que talvez decorar isso, né? Quais são os tipos de gráficos? Tem muitos. Tem explosão solar, tem histograma. Hoje em dia tem muitos tipos de gráficos. Observem comigo. Inclusive, isso muda de versão para versão, né? Mas eu venho aqui inserir gráficos.
Eu tenho que selecionar alguma coisa para poder colocar o gráfico. Olha os tipos de gráfico aí, ó. Colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, mapa. Esse aqui é um gráfico relativamente novo. Ações, superfície, radar, mapa da árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata, funil e combinação. Vocês não vão conseguir decorar isso de hoje para amanhã. Então, decora os principais, né? Vamos para a próxima. Um texto estava sendo digitado dentro de uma célula do editor de planilha eletrônica do Excel 2016. Para que seja forçada a mudança de linha, dentro da mesma célula, a gente pressiona Alt Enter. Olha comigo. Ó. O que o examinador está falando aí? Isso aqui, ó. Renato, Alt Enter. Da Costa. Para quebrar a linha dentro da célula, eu utilizo Alt Enter. Então, gabarito letra C de Charlie. A mudança de linha dentro de uma célula. Agora ele traz uma questão do Gmail. Ele não fala no edital que vai cobrar Gmail, ele fala que vai cobrar correio eletrônico, mas a gente já tem esse histórico, né, e imagina que vai cair Gmail de novo na prova amanhã, se porventura o assunto aparecer. Ao se clicar na seta para baixo, é possível... E aí? Vamos mostrar o Gmail aí. Estou entrando aqui na minha conta do Gmail. E aí, vou clicar aqui em novo. Observem o botão enviar, né, aparecendo aqui na tela. Se eu clico no enviar, eu posso programar o envio. Eu posso determinar o dia e o horário que eu quero que ele envie aquela mensagem. Será que você já usou isso? Olha aí comigo. Programar envio. Amanhã de manhã, amanhã à tarde, segunda-feira de manhã, escolher a data e hora. Então, gabarito da questão, letra D de delta. Mas é uma especificidade do Gmail, né? Não é uma coisa comum a qualquer correio eletrônico. Isso é um tanto injusto. O edital poderia ser mais explícito e colocar, então, Gmail. Porque quando ele coloca de forma genérica, a gente acredita que vai cair o quê? Para, CC, CCO, anexo. Assuntos que são triviais. Mas, com o histórico, já fica o presságio. Estudo Gmail. Vamos para a próxima. Um usuário de correio eletrônico preparou uma mensagem e anexou um arquivo DocX. DocX é o padrão do Word atualmente. Criptografado com uma senha. Ele pode colocar lá em arquivo, informações, criptografar com senha. Desse modo, o destinatário da mensagem só vai poder abrir se ele souber a senha, que deve ter sido compartilhada entre eles. Vamos ver aí, ó. Baixar e salvar o arquivo e enviar mensagem ao remetente para liberar remotamente a criptografia do arquivo? Não. Baixar o arquivo recebido em uma pasta especial do computador? Não precisa. Para quebrar senhas? Não. Enviar a mensagem para o endereço especial da Microsoft para obter liberação remota? Não. Baixar o arquivo recebido e obter a senha para abri-lo? Por meio do envio de uma mensagem para um site centralizado? Não. Baixar o arquivo recebido, abri-lo com o Word e digitar a senha desse arquivo, que deve ter sido previamente combinada com o remetente da mensagem. Gabarito, letra E de eco. Mais uma questão do Gmail. Um usuário do software de correio eletrônico Gmail clicou no seguinte botão presente em sua barra de ferramentas. O efeito dessa ação é marcar uma mensagem como não lida. Então, gabaritozinho é o que? Letra B de bravo. Essa cartinha fechada é não lida. Ok? Agora uma questãozinha de VoIP. O que é VoIP? Skype. No serviço público utiliza-se muito VoIP. Os telefones, eles não são ligados na rede convencional de telefonia.
Os telefones são ligados na rede de dados, na mesma rede que os computadores, com o mesmo conector, aquele RJ45, com par trançado. Então, a ideia do VoIP é transmitir voz pela internet. Letra A, transformar a voz, que é um sinal analógico, em um sinal digital, e transmitir ou trafegar esse sinal pela internet. Gabarito, letra A. É fato que a voz é analógica, né? Quando a gente passa para o computador, ela se torna digital. E aí, pela internet, vai trafegar de forma digital. Gabarito, letra A. Característica do VoIP é não apresentar perdas. Vocês já conversaram por voz pelo WhatsApp, por exemplo? Na internet, a gente não tem confiabilidade na entrega dos pacotes, ainda mais em serviços que requerem velocidade. Então é possível que pacotes sejam perdidos, é possível que haja interrupções na comunicação. Isso faz parte da comunicação de VoIP. O custo da comunicação VoIP é menor, porque a internet hoje em dia é mais barata. Então vai permitir que você converse com pessoas de qualquer lugar do mundo a um baixo custo, ao custo da internet. VoIP não tem custo superior. Qualidade da voz que não é afetada por questões de perdas? É afetada. Utiliza a rede convencional de telefonia? Não, utiliza a internet. Então, gabarito letra A. Legal? Alguns navegadores possuem o modo anônimo, que também é muito comum em prova, né? Modo anônimo, navegação privada. Esse modo anônimo ele não vai deixar rastros na máquina. Ele não vai salvar histórico, não vai salvar arquivo temporário, não vai salvar senhas. A única coisa que ele mantém na máquina é aquilo que você fizer download. Ah, ressalva. Ele não armazena o histórico do download. Ele só armazena o arquivo, né? Ele, na verdade, você fez o download, ele não vai apagar teu arquivo. Ele só não vai manter o histórico do download. Que existe uma opção para você visualizar os arquivos que foram baixados, que é um Ctrl+J da vida. Ele não mantém os dados no histórico de downloads. E, além dos downloads, ele vai manter aquilo que você colocar em favoritos. Se você acrescentou a favoritos, é porque você quer que mantenha de fato, né? Então, vejamos. Alguns navegadores possuem um modo anônimo, que apresenta como algumas de suas características. Letra A. Remover as permissões concedidas a sites. Não tem a ver. Limitar o acesso a informações dos sites? Não. Permitir navegar a internet como se fosse um novo visitante em cada site acessado. Ao término da navegação, serão removidas do computador as informações sobre navegação, como histórico de navegação, pesquisas, cookies, etc. Gabarito, letra C. E por que a D e a E estão erradas? Substituir e-mail não tem a ver. Não salvar, ao sair de todas as janelas, o histórico de páginas visitadas. Mantendo... Aí ficou incompleta a letra E, não consigo, né, complementar, não consigo informar o erro da letra E, de fato. Mas a ideia é não manter, então provavelmente o que ele estava colocando aí é falso. Porque o gabarito é letra C de Charlie, ok? Se vocês estiverem usando o Google Chrome, a navegação anônima é Ctrl+Shift+N. Se vocês estiverem usando o Firefox, a navegação anônima é Ctrl+Shift+P. Que é privativa, né? Ao invés de anônima. São equivalentes. Pessoal, essa parte de segurança, ela está fora do conteúdo programático de vocês. Ainda que haja proteção e segurança dentro de internet, está mais associada aos recursos do próprio navegador. Comenta. Ai, meu Deus, vamos lá. Visando aumentar a proteção e segurança dos computadores, diversas ferramentas anti-malware, antivírus em geral, né, podem ser utilizadas, como anti-rootkit, que visa impedir que... Aqui o usuário tinha que saber o que é rootkit. Você, médico, não precisa saber o que é rootkit, porque o teu edital não contempla esse assunto. O rootkit é um programa que vai camuflar a estada de um hacker na máquina. Então, a letra A é um tipo de spyware, é um screen logger.
A letra B, o keylogger. A letra C, o backdoor. A letra D é a resposta. E a letra E é o cavalo de Troia. Mas esse assunto não está no edital. Então, gabarito letra D, vamos para a próxima. Muito bem. A utilização de aplicativos de videoconferência é cada vez mais intensa. Sendo correto afirmar que os softwares aplicativos para a realização de videoconferência oferecem diversas alternativas. Durante a pandemia, a videoconferência cresceu muito. Inclusive para os médicos, né, que passaram a ter que, muitas vezes, atender através da internet, passar receituário com certificado digital através da internet. Então, isso já se aproximou mais do dia a dia de todo mundo, né? A pandemia mudou a maneira como todos trabalham. Então, vejamos. Com essas ferramentas de videoconferência, além da comunicação por vídeo e áudio, é possível enviar de mensagens escritas por meio de chat? Sim. Gabarito letra A. Não é possível habilitar que participantes da videoconferência possam exibir ou apresentar uma apresentação do PowerPoint? É possível. Em uma videoconferência não é possível aos participantes desativar seus microfones e câmera? É até recomendado, né, gente? Quantas gafes não foram cometidas? Quantas pessoas não foram processadas, não perderam emprego, porque deixaram o microfonezinho aberto, porque deixaram a câmera aberta, né? Quantas situações constrangedoras. Algumas das plataformas mais utilizadas para videoconferências são QuickTime Player e Safari. Não. Inclusive o Safari, gente, é um browser, é um navegador. Né? Aplicações usadas para videoconferência vão ser, por exemplo, Google Meet, o Zoom, o Webex da Cisco. O Zoom ganhou muita popularidade, né? Gabarito, então, ficou letra A. O convite para participação em uma videoconferência deve ser enviado exclusivamente por intermédio de aplicativos com tal especialização? Não, eu posso mandar o link por WhatsApp, por e-mail. A letra E está errado. Gabarito, letra A. E agora vamos pegar algumas questões da prova de investigador. Uma questão muito parecida, mas não é igual à questão de escrivão. Vejamos. A área de transferência é um recurso presente em diversos sistemas operacionais como o Windows 10. Nesse sistema operacional, a área de transferência, letra A, permite que ela seja usada em nuvem. Isso, possibilitando que se copie imagem e texto de um computador para outro. Gabarito, letra A. Permite que ela seja limpa por completa pelo usuário, não sendo possível a escolha de apenas alguns itens que não serão apagados. O não está errado. Vocês devem lembrar que junto daquele fixar, né, próximo do fixar, há um botãozinho de 3 de reticências aqui, ó, que vai me permitir, por exemplo, o quê? Excluir aquele item. Ok? Permite armazenar apenas textos simples? Não. Posso armazenar imagens. Possui o recurso de fixar itens, que cria uma tecla de atalho? Não cria tecla de atalho. Tem o recurso de fixar itens, mas o fixar itens não tem relação com tecla de atalho. Ok? Olha o recurso de fixar aqui. Ó. É destinado à transferência exclusivamente entre programas do Office. Aí existe a área de transferência do Office, que tem essa característica. Mas ela não é do Windows. É do Office. Gabarito letra A. Letra B. Em um computador com mouse e sistema operacional Windows 10, ambos em suas configurações padrão, considerando, né, que o destro usa o botão esquerdo do mouse, colocou-se em uma pasta 3 arquivos, de nome A, B e C TXT, ATXT, BTXT, CTXT. Em seguida foram realizados os procedimentos. Os 3 artigos foram selecionados. Pressionou-se o botão direito do mouse com o cursor do mouse sobre o A. Na lista de opções que surge, selecionou-se renomear. O nome A é selecionado para permitir a sua alteração, e em seguida digitou-se X, seguido da tecla Enter. Após a digitação realizada em 4, os arquivos A, B e C passarão a ter, respectivamente, os nomes X de índice 1, X de índice 2, X de índice 3.
x de índice 1, x de índice 2 e x de índice 3. Eu faço muito isso com foto, gente. Quando a gente tira foto, é comum aparecer uma numeração doida na foto e tudo, aí perde muito referencial. Não sei o que é aquela foto pelaquela numeração, não é uma coisa sugestiva. E aí quando eu baixo para o computador, eu seleciono aquele monte de fotos e renomeio. Quando eu seleciono aquele monte de fotos e renomeio, pode ser um F2, né, que é a tecla de função para renomear, e eu digito lá, passeio. O que ele faz? Ele vai numerar passeio 1, passeio 2, colocando tudo entre parênteses, como se fosse um índice. Passeio índice 1, índice 2, índice 3. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra E de eco. É um recurso bem útil. Ainda que não caia na prova, é interessante para o dia a dia. E aí, para levantar a autoestima, a gente tem mais uma questão do bonequinho. Por gentileza, senhores, doutores, não errem o bonequinho. Né? Dá uma reforçada na memória, mas não erra o bonequinho, de jeito nenhum. Desenhe o bonequinho lá na hora da prova. Bota o nomezinho que quiser para o boneco. Italina, bota o nome que quiser para o boneco, mas não pode errar. A alternativa que apresenta apenas nomes que podem ser utilizados é, gente, que pode. Interrogação não pode, asterisco não pode, barra não pode, sinal de menor não pode. Gabarito letra D. Ok? Letra D de delta. E agora, vamos para a nossa última questão da aula de hoje. No editor de texto do Word em português, em sua configuração padrão, foi digitado um parágrafo conforme mostrado a seguir, seguido da tecla Enter. O parágrafo é: comprou-se um microcomputador de cor preta com 2 discos rígidos e com 4 entradas USB. Posteriormente, deu-se um duplo clique no meio da palavra microcomputador. O que aconteceu? Selecionou a palavra. E a seguir, clicou-se com o botão itálico. O que aconteceu? Somente aquela palavra ficou em itálico, porque apenas ela estava selecionada. Inclusive, eu vou até além. Eu não precisava nem ter selecionado. Basta o cursor estar entre 2 caracteres quaisquer da palavra para que o itálico seja aplicado àquela palavra inteira. Então, nesse caso, tanto faz dar um duplo clique sobre a palavra ou clicar no meio da palavra, né? Entre 2 caracteres da palavra. Todas as palavras não, 2 letras não. Nada ocorreu só se eu tivesse clicado uma vez fora da palavra. Todas as palavras do parágrafo no qual a palavra microcomputador ficaram com estilo itálico? Não, todas não. Gabarito então ficou o quê, gente? Letra B de bravo. Ok? Bom, se tiver disponibilidade de tempo, é recomendável que assista, inclusive, a revisão de véspera de Agente Escrivão, que ainda está disponível na plataforma do YouTube. Acho que vai agregar. Há várias aulas, né, disponíveis no YouTube com questões da VUNESP. Eu gravei 10 aulas para a Polícia Civil de São Paulo, comentando dezenas, centenas de questões da banca VUNESP. E essas aulas estão disponíveis aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos. Então, se quiser dar uma espiada, né, se tiver algum assunto deficiente, a parte de planilhas eletrônicas é recorrente. Se quiser fazer exercícios, fica o convite para que vocês assistam aqui no canal do Estratégia. Joga lá Polícia Civil de São Paulo, Informática, Renato da Costa. A gente tem 10 aulas com muita resolução de questão só da VUNESP. Beleza? Bom, vou deixar meu Instagram, é @prof.renatodacosta. Fica o convite para que vocês me sigam. Qualquer necessidade, manda pelo Instagram. Onde? Né, se for aquela dúvida que vai te ajudar aí a passar na prova, conta comigo. Eu vou responder na maior brevidade possível. E depois da prova, se tiver alguma questão que você acha que pode ter recurso, você pode mandar essa questão para mim, que eu vou analisar. Se for um erro material, alguma coisa que eu só vou te sinalizar assim, ó, escreve com as tuas palavras isso, isso e isso, pronto. Mas se for algo conceitual, né, aí eu preparo uma bibliografia, faço um parecerzinho e ajudo vocês a entrar com recurso, beleza?
Um grande abraço para vocês. Muito sucesso amanhã. Tudo de bom. Valeu! Valeu!